Olá, olá, bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos um convidado, né? Nós vamos conversar sobre a influência do casal na criação dos filhos. Vou esperar o Igor entrar aí para a gente começar a nossa live. Só um minutinho. Pronto, peraí. Deixa o Igor entrar aqui. O pessoal tá entrando já, bem-vinda! Gente, é um assunto, né, que vocês me pedem muito para conversar sobre, né, a influência do casal na vida dessa criança, dos filhos, como é que o casamento, né, influencia na criação deles. Então, assim, o nosso convidado, Igor, né, ele vai conversar justamente sobre isso. Só entrando aí, bem-vinda, Sara! Porque a gente sabe que influencia, né? Então, assim, é óbvio que, de certa forma, a relação dos pais vai impactar nessa criança, né? E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje aqui, tá bom? Né? Pra quem acompanha lá meus stories, sabe a história desse brinco, né? Obrigada. Olha, o Igor entrou aí já. Depois se vocês não sabem a história desse brinco, eu vou contar de novo lá depois, tá bom? Olha, Maria, bem-vinda, Maria. A gente passa por cada uma, né? Olha. Igor, acho que você tem que mandar a solicitação. Pronto, mandou aqui. Tá aceitando aqui, tá conectando. Olá, Igor, boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite. E Tudo aí, Jane? bem? Tudo bem e você? Tudo bem por aqui. Então, Beleza. o Tá me ouvindo Igor, bem? tô sim, tô escutando bem, Ah, o beleza. áudio tá bem claro. Eu já fiz uma live com o Igor em outro momento, né? A gente já teve a oportunidade de estar aqui conversando. E hoje a gente vai falar, né, sobre a influência dos pais, né, do casal, na criação dos filhos, né? Então, assim, o Igor tem duas filhas, né, Igor? Quantos anos as meninas têm, Isso Igor? aí. 8 e 4. 8 e 4. Ah, eu achava que era por aí, eu achava que fosse 7 e 4. Errei uma. É, isso aí. Então, assim, gente, quando a gente fala em criação dos filhos, né, é o assunto, né, que o pessoal pede bastante aqui. E, assim, muitas pessoas, elas meio que, assim, acham que os pais, né, eles têm uma influência muito grande sobre a vida dos filhos. Mas, quando a gente vai pensar mesmo nessa influência, não é tão grande. A gente acha que influencia de uma maneira, assim, determinante, mas não é, né? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa live também, né? Então, assim, mas é claro, gente, que a relação dos pais, se for uma relação ruim, né, Igor, que assim é uma relação que os pais não dialogam, que os pais não têm um bom convívio, claro que isso vai influenciar negativamente, né? Acho que o vídeo do Igor tá travando aqui, ou é o meu, gente? Opa, o pessoal tá entrando aí. Voltou. Eu tava só desativando aqui. Tava chegando mensagem pra mim. Aí, aí eu já arrumei. Tá bom. Vamos lá. Então, assim, é claro que quando a gente fala nessa influência em relação aos filhos, a influência não é tão grande, né? Mas tem uma certa importância ali sim, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, em casais disfuncionais, né? Então, assim, casais que brigam na frente dos filhos, né? Casais que não têm uma boa convivência, isso, assim, influencia bastante na vida dos filhos, né? Negativamente, claro, É, né? é. Não, quando você me falou desse assunto, eu fiquei pensando sobre isso, né? E repetindo essa pergunta na minha cabeça, né? Tipo assim, influência dos pais na criação dos filhos.
Uhum. E aí eu fiz um exercício meio aristotélico, assim, né? De perguntar, será mesmo que influencia? Né? Uhum. Até quando influencia? Né? E até quanto? Né? O quando, até quando, tipo assim, e o quanto que entra dentro da gente essa influência. Né? Então, a Uhum. única forma da gente pensar nisso de uma forma completa é voltar no passado. Pensar assim, qual foi a influência dos meus pais em mim? Né? Qual foi a influência da minha mãe em mim, Uhum. do meu pai? Né? É óbvio que essa influência existiu, Uhum. né? Mas nós somos pais de crianças, né? As suas têm quantos anos? As suas O têm quantos Tomás tá anos? com 3 e a Catarina tá com 1. Pois é, então. Então, assim, nós somos ainda pais de crianças, então é muito estranho para a gente, como pai de crianças, falar é, de regras para a criação dos filhos, entendeu? Porque não Uhum. é o nosso, a gente não é especializado nisso, né? Então a melhor forma, é claro que existem técnicas, existem pessoas que estão aí falando muito bem desse assunto, que têm filhos crianças, né? Mas o melhor método é o método empírico mesmo, né? Ou seja, eu olhar para minha avó, para o meu pai, para minha mãe, né? Porque eles sim, eles já criaram vários seres humanos adultos, né? Uhum. Então eu olho para minha avó, eu olho para o meu tio, né? Que já é avô, né? É, e aí eu consigo ver neles um exemplo, né, de pessoas que criaram outras pessoas prontas, né? Então, assim, para a gente é muito fácil falar agora, é muito leve, né? Porque os nossos filhos ainda não são ninguém, né? Eles só comem, bebem, dormem, né? Eles ainda não são pessoas, né? Prontas. Então, assim, para nós é muito fácil chegar aqui e falar, não, a regra para criar filho é isso, isso, isso e isso, né? Mas e aí? Quem que serão os nossos filhos, né? Uhum. Então, assim, existem muitas pessoas falando disso, né? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão, assim, de pegar. Pô, você pode fazer esses cursos, você pode falar sobre esse assunto, né? Mas você tem que o melhor caminho é observar essas pessoas mais velhas que criaram pessoas adultas com qualidades, com defeitos, né? Uhum. É, e você vê que mesmo eles tendo todo o cuidado, mesmo eles querendo fazer o certo, o, os frutos são totalmente diferentes, né? Uhum. Igual você pega a minha avó materna, que teve 9 filhos. Os 9 são diferentes, têm carreiras diferentes, têm visões de mundo diferentes, têm religiões diferentes, foram mudando, né, com o passar do tempo, né? Então, essa influência ela vai até um determinado momento da vida dos filhos, né? Uhum. Chega um momento em que eles vão buscar outras referências, Uhum. né? Eu acho que nisso aí a gente pode dar algumas dicas boas. E aquela coisa, né? Quando é essa fase aqui, como você falou, é muito fácil. Então, assim, é rotina e pouquíssimas regras, né? Então, não tem muito mistério mesmo, né? E outra coisa que você falou muito interessante, Igor, é isso de a gente olhar, né, para os nossos avós, para essas pessoas que tiveram experiência, né, e aprender com elas. E muitas pessoas desdenham essas pessoas, né? Mas É, assim, não tem porquê, né? E outra coisa, né? Tem aquela coisa de que hoje em dia as pessoas não conseguem sofrer, né? Não conseguem imaginar uma vida, né, mais difícil. E hoje em dia a gente tem tanta coisa, né? Tem máquina de lavar, tem tudo, gente, tem tudo. Agora imagine a vida deles, né? Eles criaram é. 9, criaram 12, criaram 15. O meu avô teve 30 filhos. 30 filhos. É coelho? 30 filhos. Com a minha avó, Que isso. ele teve acho que 12, 15, enfim, né? Que era a família dele mesmo. Mas, enfim, é possível, né? É possível ali a gente criar, direcionar, mas é aquilo que você falou, né? Em certo ponto, as pessoas vão tomando o seu próprio rumo, né?
Então, a questão dos Exatamente. pais é orientar, né, e fazer com que pelo menos eles cresçam querendo amar os outros, querendo servir os outros, querendo colocar os talentos deles, né, em prol dos outros. Pronto, é só isso, né? E tem Isso. assim pais que eles criam E aquela neura, né? mesmo Uhum. assim é complicado, né? Mesmo Sim, assim é complicado, porque você dá um medo danado da gente, né? Essa questão, tipo assim, deles não estarem no nosso controle, uhum. né? Então, ao mesmo tempo que é muito bonito isso, né? Você olha para um bebê, né? Você observa um bebê que acabou de nascer, você olha para ele e fala assim, puta merda, esse aqui pode virar qualquer coisa, né? Isso é muito bonito, né? Porque existe essa amplitude de opções, né? Que ele pode tomar na vida e ao E mesmo tempo dá um assustador medo danado. também, Ao mesmo exatamente. tempo é assustador, É, porque é né? aquela coisa que a gente sabe, né? Assim, o ser humano, ele pode oscilar ali do Padre Pio até o cara ali mais, né, corrupto e sujo então, enfim, Sim, é, são as potências do ser humano. E assim, a gente não é, tem controle sobre isso. E muitos pais, eles caem, né, nessa neurose e caem em desespero, por quê? Porque eles querem ter total controle sobre a vida dos filhos, né? Então, querem decidir carreira, com quem, até mesmo com quem vão casar, né? Então aqui surgem muitas histórias de minha mãe queria que eu casasse com fulano, com ciclano, e o casamento tá ruim porque eles não aceitam. Tipo assim, como assim? Né? Os pais não aceitam com quem a pessoa casou. Então, assim, é um controle é, totalmente assim distorcido, né? Que veio desde é, criança, né? Desde criança. E isso gera o é, quê? Adultos inseguros, adultos que não conseguem tomar as próprias decisões para dentro do casamento, da família, adultos que não conseguem criar os próprios filhos, né? Então, assim, isso gera um problema para a vida toda, né? E outra é isso aí. coisa que quando também a gente estava bolando a live, né? Aí peraí, né? Deixa eu assistir algumas coisas do Olavo. E tinha uma aula antiga, né, que eu lembrei que ele falava um pouco sobre isso, né? E daí eu voltei nessa aula, acho que era a aula 85, 86, Do algo do COF. tipo. Isso, do COP. E uma coisa muito importante que ele falou, né, que é mais ou menos isso que a gente estava falando, que os pais, né, eles estão muito preocupados hoje em dia em querer a melhor escola, né, em querer que os filhos tenham, sei lá, a melhor educação formal, mas eles não estão preocupados em amar essa criança, né? E ele É, até fala assim, ó, sabe como você pode, né, ver se alguma coisa está errada ou não? Então, se quando a criança entra em desespero e entra em algum sofrimento, quem é a primeira pessoa que ele chama, né? É vocês? Então, assim, essa criança olha para ti, né, e vê um porto seguro, né? Vê um alívio do sofrimento. Então, assim, se ela não é, te chama, se ela não te procura, se ela, assim, não vê em você um auxílio, né, para dissipar esses medos, essas perturbações psicológicas, enfim, esses temores, então alguma coisa está errada. Isso alguma coisa significa tá errada, que quando essa criança estiver fazendo alguma coisa errada, você vai precisar gritar, você vai precisar, né, usar de força. Por quê? Porque você não tem autoridade. Ou seja, não sim. começa aqui na fase da castração, não, né? Começa ali no amor. Então, se você ama essa criança, se você proporciona alegria para essa criança, né? Se você é Uhum. um pai e uma mãe que consegue estar presente ali de uma certa forma, então essa criança vai crescer, né? Vai crescer de É, uma forma que você não vai precisar ficar interferindo na vida dela, né? Então, assim, eu achei isso é, genial, né? Por quê? é Porque é o assim, contrário, né? Hoje em dia é o contrário. Os pais, eles só aham. procuram, né, intervir nessa criança quando percebe que essa criança tem algum problema, né? Então, assim, aí sim, ela tenta fazer alguma coisa. Você tem um exemplo agora, né, de como que algumas mudanças, pequenas mudanças, ou grandes mudanças aí que ocorrem na vida da criança, elas vão mudar completamente quem elas vão ser. Por exemplo, você acabou Uhum, de mudar de país, né? uhum, Isso vai ter uma interferência, às vezes, no futuro delas, muito maior, né, do que pequenas regras de criação, lista de regras, o que pode, o que não pode fazer. uhum, Né? Eu penso assim, se eu não tivesse morado em determinado bairro, se eu não tivesse tido determinados amigos, se eu não tivesse estudado em determinadas escolas,
né, eu seria uma pessoa completamente diferente, Uhum. né? Como é que elas estão, como é que você está vendo aí que elas ainda são muito novas, né? Então elas vão se adaptar fácil aí nessa mudança. Mas como é que elas estão reagindo aí no frio alemão? Achei, Igor, muito interessante o que você falou, por quê? Porque o aprendizado maior até agora tem vindo para mim. Por quê? Porque eu percebo que eu ainda era uma mãe muito protetora, sabe? E assim, quando eu vejo as Hum. crianças aqui, quando eu vejo as crianças, a autonomia que as crianças têm, nossa, sabe aquela última live que você até falou As assim, crianças aí da Alemanha, sabe aquela última live que você falou assim, não, quando a criança vai para o parquinho, você só pode interferir quando ela está se quebrando ali, alguma coisa, né? Você até citou o Peterson, acho que, não, salvo engano, alguma coisa a do re- tipo. é uma das Mas, regras dele, né? isso, mas assim, o Tomás ainda Não, era muito pequeno, sabe? Mas ele já está com quase 4 anos. E cada fase vai evoluindo de uma forma que é justamente isso. Então, assim, a gente começa a perder. A gente não consegue mais controlar, sabe? Eles não estão mais ali isso. como bonequinhos. Não, né? Agora eles já são pessoas e já têm vontade, já falam não. Então, assim, que daí, né, a mãe, ela tem essa tendência que é de proteger, de envolver. Então, por mais que eu leia os livros, por mais que eu tenha isso, que eu preciso deixar ele solto, mas às vezes, né, a tendência ainda é segurar aqui, né? Segurar. E quando a É. gente mudou para cá, foi assim um baque tão grande, né? Porque e assim a ficha caiu para mim quando a gente foi em uma pista de skate, né? Tem um parque aqui que é muito grande, então tem área para criança, tem pista de skate, tem onde jogar futebol, é gigante aqui. E fica, sei lá, 3 minutos aqui de casa, então a gente sempre tá lá, quase todos os dias. E daí, Maravilha, hein? na pista de skate, tinha crianças do tamanho do Tomás, acho que uma pista de, sei lá, 2 metros, 3 metros, do tamanho do Tomás, menino de 3 anos, e um skate, fazendo manobras, que eu ficava, meu Deus, como assim? Cadê o É. pai dessa criança? Mas eu parei ali, sentei o Tomás do meu lado, né? E eu falei, não, eu vou comprar um skate pro Tomás e ele vai voltar aqui. Na primavera, eu vou voltar aqui com o Tomás e ele vai começar a fazer isso. Por quê? Porque eu Isso. tava vendo que eu tava super protegendo ele, sabe? Então, É. assim, e eu olhava pra ele, o olho do Tomás brilhava, ele queria estar ali. Teve uma hora que Ele queria, ele queria invadir a pista, sabe? Ele queria estar ali. E daí, muitas é. vezes, nós, pais, queremos colocar os filhos em uma redoma, né? E Uhum. assim, não é isso, né? Não é isso. Eu percebi que não é isso. E eu fui percebendo, sabe, pequenos detalhes das crianças daqui. Então, assim, no Brasil, no bairro que eu morava, é claro que tem bairros em Manaus que são muito mais seguros, mas assim, no bairro que eu morava era violento, né? Eu não conseguia passear muito com eles. O máximo que eu podia sair era, sei lá, no CSU, né? Que são espaços, não sei se aí existe CSU, espaço onde meninos Não jogam sei, é. bolas, Acho que não. enfim. Só que assim, nesses espaços tinha que ir cedo, porque mais tarde vinha com bebidas e tinha gente que fumava, enfim, era meio perigoso. Então eu ia bem cedo, voltava com eles, às vezes nem tinha como por conta do cheiro de maconha, enfim. Era pesado, Nossa. né? Era pesado. Então, assim, isso me doía É, porque eu não O Brasil é consigo. complicado. É, isso me doía porque eu não conseguia sair com eles, não conseguia levar eles para correr, e eu sabia que isso era importante, né? Sair com eles para É. correrem, gastar energia, né? Interagir. E eu não tinha isso lá, né? Não tinha muito. Então, assim, o espaço que eu tinha eu levava em shopping, né? Que é uma coisa ali que, assim, era mais artificial, né? Diferente de você levar a criança para correr no parque, para se melar na lama, é diferente, né? É. E aqui eu É percebi, outro e aqui eu esquema. percebi justamente isso, sabe? Então, assim, eu vejo que a transformação está acontecendo mais em mim. E isso é bom, sabe? Porque eu sinto, né? Eu sinto que eu preciso deixar que eles cresçam ainda mais, né? É. Que eles se soltem ainda mais. Então, assim, tem sido uma A gente tem experiência que, muito boa. a gente tem que desconfiar de uma criança que nunca levou um ponto, nunca quebrou um braço. Pode desconfiar que tem alguma coisa errada, porque criança é isso mesmo, né? Ela vai testando É. e aí ela vai percebendo o que ela não pode fazer, o que ela tem que Uhum, tomar cuidado, né? Às uhum, vezes passa igual a minha mais nova, né? Com 4 anos, ela está começando a testar uns limites daqui da casa, né? Tipo assim, outro dia ela estava escalando o guarda-roupa,
que ela queria pegar um brinquedo na prateleira lá em cima. Ela estava escalando. Aí caiu e ralou, tirou um bife da canela. Aí, quer dizer, ela já viu que é fria, né? É melhor ela me chamar a mãe dela e tal. Aí, outro dia, ela escorregou fazendo alguma coisa aqui dentro de casa. Apartamento não tem como, né? Elas ficam agitadas mesmo. Escorregou e cortou o queixo aqui. Nossa. Né? Aí foi sangue para todo lado e tal. Mas eu já cortei o queixo, a minha esposa já cortou o queixo quando era pequena. Acho que toda criança na década de 80, década de 90, que a gente não tinha tanta informação assim em tablet, né, em celular, né? Então a gente tinha que dar um jeito de gastar essa energia que estava presa ali, né? Então a gente cortava, né? Eu tenho na canela aqui mais de 20 pontos e fazendo merda na rua, né? Outro dia a minha menina mesmo, ela arrancou uma lasca de uma cristaleira que tem aqui em casa, porque ela estava andando de patinete no corredor assim, do apartamento. Para lá e para cá, para lá e para cá. Isso é o quê? Energia que ela estava querendo gastar, a gente não podia sair porque eu estava trabalhando, minha esposa estava trabalhando, não tinha como sair naquele momento, e ela foi. Então, assim, a casa nunca vai ficar bonita, né? Você tem que deixar, entendeu? Aí quando elas mudarem, quando elas casarem, então a gente compra tudo novo, não tem problema. Deixa quebrar, né? Não, isso é muito importante também, Igor. Por quê? Porque alguns pais têm essa coisa de, não, a casa tem que estar perfeita, os móveis têm que estar perfeitos, cada coisa em seu lugar, as paredes... Com criança não é assim, gente. Parede arriscada, minhas paredes aqui de live, eu tava até falando que eu preciso fazer alguma coisa, porque tá tudo riscado aqui já. Eles passam, eles riscam, eles pulam. Aqui na parede tem um furo, né? Que, assim, o meu esposo, ele furou que era pra colocar alguma coisa, né? Só que, enfim, não deu certo, a gente tirou. E era um furo minúsculo. Agora, se você ver, acho que tá do tamanho do buraco desse copo aqui, que eles ficam colocando coisas lá dentro. E assim, é criança, cara, é criança, eles precisam explorar, precisam conhecer, precisam. Então, assim, é só. E com relação ao idioma? Como é que você vai fazer? Assim. Alemão é mais complicado, hein? Pior que não, Igor. Eu acho que o alemão ainda é mais fácil que o inglês. Sério. Eu tinha muito disso, né? De achar que era difícil, mas enfim, pelo que a gente eu já estou estudando, inclusive, né? É porque ele junta as palavras e fica aquelas palavras gigantes, mas não é tão difícil, é mais fácil que o inglês. Exatamente. E assim, isso foi um problema meu, né? Que assim, por falta de interesse, de preguiça mesmo, eu já deveria ter começado a estudar, né? Eu fiquei postergando, não, depois eu começo. Mas você já sabia que vocês iam mudar para aí tem muito tempo? Então, eu cheguei aqui em dezembro, né? Meu esposo chegou, tem 4 meses. Não faz tanto tempo, não. Não faz tanto tempo assim. Não ia fazer muita diferença no seu alemão, não. Mas... E assim, a gente aprende muito aqui, né? Vendo placa, indo no supermercado. Isso é muito bom. E o Ícaro estava falando, né, nesse dia sobre isso, que o quê? Muitos brasileiros não aguentam quando vão para fora. Por quê? Porque eles vão em mercadinho brasileiro, aí se fecha na comunidade brasileira, que sempre tem. Todo mundo que... Assim, você vai em qualquer país, tem, né? Comunidade brasileira, mercadinho brasileiro. Né? E aqui também tem, né? Aqui também tem. Mas a gente não pode se fechar nisso. A gente tem que meter a cara mesmo e ir aprendendo. O que a gente vai atrás aqui, que assim não pode faltar, é farinha, né? Porque eu sou do Amazonas, sou de Manaus, a gente é de Manaus, então farinha não pode faltar. Então, meu Deus do céu. Ainda mais vocês ali do norte e do nordeste, que tem uma culinária muito, muito forte, baseada nessas farinhas diferentes de lá, né? Não, vai ser complicado. E a farinha que a gente comprou aqui é uma farinha... Tem até pra lá, pra Banda do Sul, não lembro o nome agora. Ioki. Acho que é Ioki. Sei. Só que ela tem gosto de queimado. Ela é muito... É horrível o gosto dela. Então, o que a gente fez? A gente comprou a crua, né? Que não tem gosto de nada. Aí, aqui em casa, eu tempero, né? Compro a crua, aí levo pro forno, frito, enfim, fica boa. Mas é complicado. Tem umas coisas que a gente sente saudade, assim. Culinária, principalmente.
Mas de resto a gente vai tentando se Mas adaptar, né? você era daquelas amazonenses que comia peixe com Sim, açaí e farinha. pra você ter noção, eu não sou nem de O Manaus, açaí quente, eu né? sou do interior do Amazonas. Então, assim, uma cidade muito Ah, pequenininha, né, que fica entre o Peru e a Colômbia, ali, Benjamin Constant. Então, assim, meu Deus, era açaí, peixe, era uma culinária. Em Manaus, eu já sentia saudade das coisas da minha terra, pra você ter noção. Porque, assim, lá na minha cidade, né, é os caras atracando com canoa e a gente tirando comida lá de dentro. É uma coisa maravilhosa. É muito bom. Antes de vir para a Alemanha, fui lá para minha cidade. Foi quando começou a pandemia e findou que eu fiquei presa lá 3 meses, né? Não tinha barco, não tinha avião, fiquei presa lá com as crianças 3 meses. Aí no primeiro barco que nossa. liberou, pulei dentro do barco com as crianças e voltei para a capital. Assim, 3 dias dentro de um barco com 2 crianças. Agora imagina aí. Foi tenso, mas a gente chegou. Ah, Mas criança se diverte, não, foi uma aventura para eles. Pro Tomás principalmente, né? né? Que ele já estava maiorzinho, entendia tudo. É. Mas Um assim, dia desse eu tava em Ouro Preto, aqui perto de BH, né? aham, E aí tem uma outra cidadezinha bacana que chama Lavras Novas, que é perto de Ouro Preto. uhum. Tipo, 20 minutos de carro e tal. E aí eu pensei, as meninas estão mais velhas, elas seguram a onda na fome, era tipo assim, umas 11h40. Eu falei, vamos almoçar lá em Lavras Novas. Vamos. Aí a estrada estava em obra. E sabe aqueles pare e siga? Que libera de um lado, depois libera do outro? Aham. Então, eles erraram lá na estrada. É uma estrada que tem uns abismos, assim. Ela é muito fininha, passa um carro de cada vez. Então, eles liberaram os dois lados de uma vez. Nossa. Então, nós ficamos presos, que tinha caminhão, não dava para manobrar. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, puta que pariu, nós vamos ficar aqui umas 3 horas para todo mundo conseguir manobrar. Tinha 100 carros de um lado e 100 carros do outro. Como é que ia fazer para dar ré e organizar tudo, né? Acabou que o pessoal tinha muita boa vontade e tal, a gente conseguiu sair dessa situação uns 40 minutos, mais ou menos. Mas aí Nossa. você já pensa assim, caramba, minhas filhas vão ficar com fome e tal. Mas aí elas não estavam nem aí, elas estavam achando o máximo a aventura, o abismo, as pedras na estrada, É, né? Elas não têm muita frescura, né? A gente que fica a gente fica ansioso e fica sofrendo por fazendo antecipação, né? isso, exatamente. Ah, vou ficar aqui, vou ficar com fome. Elas não, elas estão afim da aventura mesmo, né? E depois chega em casa e conta para a avó e para o avô: não, nós passamos uma aventura, tivemos que subir na pedra com o carro e tal. Então, a criança, ela se vira bem aí nesse. É, 2 dias de barco é um pouco demais, né? é, No final, elas já deviam estar estressadas. bem No estressadas, né? final. E assim, não garanti vir em rede, né? Porque o comum é rede. Então a gente alugou um camarote, mas só que era muito pequeno. Era espaço para cama, banheirinho. Então, assim, levei um monte de brinquedo para ver se entendia, mas quando foi assim, no último dia já estavam estressadas mesmo. E outra coisa daqui que a gente se estranhou muito foi o frio, né? O frio foi demais, porque em Manaus é um calor assim insuportável mesmo, né? Tem dia E que o só brasileiro, Jesus o na brasileiro causa. acha lindo neve, né? Acha lindo. Ah, Mas na hora que você só nos pega um primeiros menos dias. 10, na hora que você pega um -10, que dói até a alma, né? Aí é outra coisa. Aí você vê Não, que, e tem nossa, uma neve é uma coisa aí. bosta. Uhum. Aqui em Düsseldorf, onde eu moro, já tinha 10 anos que não nevava assim. 10 anos. Então todo mundo dizia que aqui não ia nevar, né? Que o inverno é suportável, assim. Só que nesse ano teve alguns efeitos climáticos que daí aqui nevou, né? E nevou muito. Então, assim, teve uma semana que passou a semana inteira nevando e não parava. E aqui as pessoas não estão acostumadas com neve, né? Então, assim, os carros Chegou a acabar a energia, não? deslizavam. Não chegou. Graças a Deus, não chegou. Nos Estados Unidos acabou a energia, né? Em tantos lugares aí. Teve alguns locais aqui da Alemanha, assim, Berlim, por exemplo, assim, foram locais que foram bastante afetados. Então aqui, né, deu assim, sei lá, quarto, quinto dia a gente olhava para fora e meu Deus, tá nevando de novo, né? No primeiro dia maravilha, né? Mas quando dá no quinto, no É, sexto, a gente já fica, meu Deus, essa neve não vai acabar. Mas foi muito bom, assim, foi uma experiência muito boa, né? A gente pegou ali a,
a coisa de dentro do forno, né? Aquela assadeira, a gente levou pra neve, eles esquiaram lá, brincaram, enfim, gostaram É, muito. no primeiro dia tudo é festa. É. Né? Mas Depois que o frio agora, começa a doer, aí é diferente o negócio. A nossa, minha teve um mais dia aqui que nova, deu -14. as minhas meninas nunca tinham visto neve. Aí a gente foi para Gramado, lá tem um parque que tem uma neve artificial. Aí elas ficaram, quando a gente falou que ia, vai ser muito legal, não sei o quê. E a minha mais nova era muito pequena, acho que ela tinha 2 anos, 2 anos e meio. Quando chegou lá no lugar que era para esquiar, tinha snowboard, tinha uns escorregadores de gelo, a minha mais nova, ela agarrou na minha Oh, meu esposa e ficou Deus. assim, o tempo todo, ela não soltava. E olha que ela tava com aquela roupa toda especial, né? Roupa feita para o frio mesmo, com luva e tudo. Mas na hora que ela sentiu aquele frio, lá -10, -12, não lembro quanto que tava, ela agarrou na minha esposa. E a mais velha, que devia ter uns 6, ela deu umas 2 escorregadinhas lá no gelo, entendeu? Brincou um pouquinho com a neve e falou assim, vambora. Porque já não estava divertido mais. A Catarina, ela sofreu mais também. Então, assim, já teve algumas vezes, acho que 2 ou 3 vezes que a gente saiu, né, para passear e tudo mais, aproveitar a neve. E ela não aguentou, ela começou a corizar muito, aí se encolhia também. Eu falei, não, vou voltar com ela que não dá, não, ela tá sofrendo. O Tomás é mais tranquilo, né? Mais dado, mas ela não. E nessa última O, vez que tava o nevando homem, o mais. homem tem uma energia diferente, assim, Sim, né? com certeza, com certeza. Ele vai correr, ele vai brincar e vai esquentar o corpo. E quando era pra voltar pra casa, eu, né, tremendo de frio, não aguentava mais ele chorando porque não queria subir. Eu falei, pelo amor de Deus, meu filho, eu Falei, tô morrendo de frio aqui. E a Catarina, na última vez que tava nevando muito, a gente decidiu descer. Então, assim, ela tinha acabado de brincar com o Vic, né? Aqueles Vic que arde, que a gente usa pra fazer massagem. ah, tá, sei. E daí, ela tava na mão dela, né? Só que eu não percebi que ela tinha passado no rosto. E a gente saiu. E quando Nó. ventou, ela começou a gritar, né, chorar. Eu falei, meu Deus, o que essa menina tem? Aí Começou a queimar o rosto. depois que eu fui topar no rosto dela, tava suavica, ou seja, quando bateu o vento, ardeu mais ainda. Então tinha um vento, né, de -10 graus e mais o Vic ardendo. Deu muita pena da bichinha, eu nem saí mais com ela pro frio, coitadinha. Coitada. Mas tem Ai, disso, ai. são experiências, né, que eles vão colecionando, vão aprendendo. É a vida, Jane, né? é a vida. Eu acho assim que dentro do que a gente falou no início, assim, da gente, tudo que a gente fala aqui está dentro do que a gente acha ideal, né? Ou seja, dentro do que a gente busca para nós mesmos, né? A gente ainda não Uhum. chegou em lugar nenhum em criação de filhos, né? A gente ainda está aprendendo, né? E caindo e levantando. Mas uma coisa que eu estou vendo muito, assim, que tem me chamado a atenção, é esse moralismo, né? Porque está tudo muito polarizado. Então, assim, Uhum. se a pessoa tem um perfil ideológico mais à direita, ela vai lá para o limite da modéstia, né? Ela vai ser aquele ser perfeito, imaculado. Outro dia eu vi no Facebook, tem até o uniforme da modéstia, né? Não sei se eu te mostrei, não sei se eu te mandei, né? Ah, eu acho que Todo, todo mundo, você mandou uma todo mundo com a imagem, mesma né? blusinha, com a mesma sainha, Saia. né? Aham. Os homens, todo mundo igual também, né? Tipo mini Peaky Blinders, né? Todo mundo meio idêntico, né? E o outro lado do polo, né? O pessoal da esquerda e tudo mais, também vem com esse moralismo, feminismo e outras coisas mais, contaminando as crianças com os dois extremos. Uhum. Né? E tudo isso está dentro do moralismo, né? Ou seja, de um lado ou seja de outro. Né? E isso afasta os filhos da realidade do mundo. Né? Tanto um lado quanto o outro. Então, você pega aí o pessoal que está no nosso meio, que está convivendo com a gente, que vê as mesmas lives que a gente vê, que segue as mesmas pessoas, segue o Ítalo, segue a Camila, segue a Araceli, né, que são pessoas que estão falando sobre a criação de filhos, né, mas elas pegam dessas pessoas
só pedaços da realidade. Pequenos Tipo assim, recortes, né? recorte, exatamente. Então, quem está mostrando a criação de filho, ela não está mostrando a birra, ela não está mostrando o sofrimento, né? Aí, essa pessoa fala que vai à igreja. Aí, quem está seguindo, coloca aquilo, né, como sendo o principal foco. Peraí, a igreja, ela vai salvar a sua alma, né, e vai salvar a alma dos seus filhos. Mas existem várias outras coisas que você precisa também cuidar. Né? Uma casa que não tem pão vai ser uma casa que você não vai conseguir salvar ninguém. Sim. Né? Vai ser bem complicado. Então, eu estou vendo isso, né? Do nosso lado, o pessoal exagerando nessa situação, né? Esse excesso de modéstia, esse moralismo para o lado religioso demais, né? E assim, muito mais falando do que fazendo. Né? Tipo assim, selfie na igreja, selfie da roupa modesta, da roupa moralista. Né? E o outro lado fazendo a mesma coisa, né? Levando o filho para passeata LGBT, levando o filho para passeata do Lula livre, levando o filho para o bloquinho de carnaval, né? Enfim, então o moralismo, né, ele é um problema que está afastando essas crianças da realidade. Quando elas chegarem no mundo real, quando elas forem para o mercado de trabalho, quando elas forem lidar com pessoas normais, que não estão nesses extremos, ela não vai conseguir enxergar nessas pessoas méritos, né? E ela não vai conseguir, o pior, né? Ela não vai conseguir conviver com essas pessoas. E É o que eu tô cair vendo. Tipo naquela assim, coisa, né, de que ela é superior, né? Então, assim, é um ser superior, exatamente. porque não é por os dois extremos são ruins, né, Igor? Isso é bem Sim, preocupante, porque assim, quando a gente cria os filhos, né, não é sobre nós, é uma pessoa ali no mundo, né, que vai agir no mundo. Então, assim, é bem isso. preocupante mesmo, né? Os dois extremos, gente, nunca é saudável, né? Nunca é saudável. Então, se você pega a fala do Olavo, né, um dos maiores filósofos, sabe o que que ele fala? Eu não sei, né? Eu não sei o que que você tem que fazer com seu filho. E daí tem gente que Exatamente. chega lá, né, no Instagram e fala, ó, faça isso, aquilo e aquilo, você tem que falar isso, você tem que fazer isso, você... Mas espera aí, né? Cada filho é diferente. A Sâmia É, também, né? Uma vez perguntaram para a Sâmia uma coisa dessa, daí ela falou: Ó, eu já li muitos livros e eu não aplico um único livro. Eu leio todos os livros, vejo o que o meu filho precisa naquele momento, né? Uso da minha isso. sabedoria, da minha instalação na realidade, e aí eu ajudo ele. Não como uma Isso. pessoa que julga, mas como uma mãe que quer amar essa criança. Então, olha só a profundidade disso, né? Então, assim, não É isso são aí. regras, não são tutoriais, não, né? Essas coisas podem até ajudar de certa forma, mas você não pode, né? Pegar É, simplesmente isso e querer aplicar à risca. Não, porque a criança é diferente, ela teve uma é. história de vida Eu, diferente, né? Criação e por diferente, mais, temperamento diferente. sim, e por mais que a gente enxergue, né, Jana, esse mundo de hoje, né, tendo muitas coisas ruins, esse é o mundo que nossos filhos vivem. Não adianta eu querer ficar fazendo coisas que a minha avó fazia, né? Só isso. Eu tenho que olhar alguns exemplos, né, que fez com que ela tivesse sucesso As coisas boas, saber na criação filtrar, dos né? filhos, mas eu também tenho que fazer alguns filtros, né? Por exemplo, a minha avó, ela casou meio que obrigada, né? Tipo assim, casou com, se não me engano, de 15 a 17 anos, não lembro exatamente, né? Casou com um homem bem mais velho, né? E aí já foi tendo um filho atrás do outro. Quer dizer, o que eu posso tirar dela, para mim, são os exemplos de constância que ela teve. Uhum. Tipo assim, quando meu avô não pôde, ou estava doente, ou não estava ajudando, né, ou estava faltando dinheiro em casa, o que ela fez? Ela foi para a máquina de costura, entendeu? Ela foi costurar. Né? Quando as irmãs precisavam, ela criou as irmãs, entendeu? Chamou as irmãs para dentro da casa dela. Então, esses exemplos, né, de constância, de trabalho, de nunca reclamar disso,
né? Isso eu posso usar. E Né? outra Agora, coisa eu não também vou, que aparece vou querer muito, colocar né? meu filho dentro dessa realidade. É que as mulheres não podem trabalhar, né? Então, assim, mulher não pode trabalhar. Como assim mulher não pode trabalhar, Essa né? galerinha da modéstia que você está falando? É, exatamente. Então, eu não sei, assim, ou é uma pessoa que tem um nível, né, econômico muito alto, enfim, ou é uma pessoa assim que está totalmente, assim, não julgo, né? Tem mulheres que querem, né, que, assim, mas assim tem outras que não, né? E por que não? Por que que isso deve ser um problema, né? Sem Então, fazer assim, uma conta, né, Jane? cada um deve aplicar a sua realidade, por exemplo. Eu, Isso. né, desde a época de Manaus, eu queria sim, né, acompanhar meus filhos mais de perto. Parei de trabalhar? Não. Comecei a fazer atendimentos online, né? Então, assim, não é uma coisa que você tem que ser 8 ou 80. Coloca ali no meio, né? Tenta ponderar, né? A Isso, virtude está ali no meio exatamente. termo. Então, assim, organiza o teu Exatamente. dia, vê o que que você pode fazer e você vai se organizando. Cada um tem a sua realidade, eu entendo, né? Mas, assim, você não pode simplesmente ser 8 ou 80, né? Então, assim, pega a tua realidade. Eu aprendi muito nessa pandemia sobre isso, sobre trabalhar em casa. Eu Uhum. sempre tive escritório em casa, né? Porque eu até poderia ter escritório fora e tal, mas eu sempre tive essa facilidade de uma parte do meu dia estar dentro de casa trabalhando. Fecho a porta, faço o que eu tenho que fazer e tal. Só que eu viajava muito, dando treinamentos, né, em eventos comerciais e tal, e agora acabou isso, né? Eu não tenho mais essa necessidade de fazer isso. Então eu tive que me refazer, né? E aí você ficando mais próximo, você acaba vendo mais possibilidades, Uhum. né? Hoje eu sou muito mais produtivo dentro de casa do que eu era antes, né? Porque eu consegui ver coisas que antes me irritavam, que eu pensei assim, pô, se eu me irrito por isso, eu não vou conseguir ficar aqui, né? Então, você começa a abrir mão de determinadas coisas. Então, assim, eu abro mão do silêncio completo. Eu aprendi a Perfeito. trabalhar Já numa, aprendeu tudo, né? então. Então Porque. eu aprendi, exatamente. Eu aprendi a trabalhar no meio da bagunça, né? Lógico que eu estou fazendo uma ligação, vou fechar a porta, né? É uma questão de respeito com quem está lá do outro lado, né? Peço para as meninas, ó, gente, vou fazer uma ligação importante agora. Dá um tempo nessa gritaria aí, né? Porque não sei se aí na sua casa é assim. Aqui Nossa, as minhas filhas demais. são duas maritacas, né? A gritaria e elas fazem uma encenação da brincadeira, né? E tal. Então faz uma barulhada. E aí eu aprendi a trabalhar assim. Então quando eu quero concentrar em alguma coisa, eu ponho um fone de ouvido, ponho uma música, né? E vou, igual hoje, por exemplo, eu tive que mexer com umas planilhas, né? Eu tive que pegar lá 70 itens, fazer uma revisão com imagem, com código de barra, não sei o quê. E você precisa ter um foco muito grande, né? Uhum. Então eu coloco meu fonezinho de ouvido, pá, e pronto. Entendeu? Aí de vez em quando elas vêm e me cutucam. Não sei por que não vieram ainda aqui. Né? Papai, eu tô precisando de alguma coisa. E aí você levanta, né? Resolve, ou chama a ajuda dos universitários, né? Aqui é bem parecido, né? O meu marido está trabalhando em casa desde o ano passado. Home office. Desde quando a gente chegou, a empresa liberou todo o equipamento, né? Ele trabalha para uma empresa de jogos, ele é programador. Mas assim, é o dia todo assim, né? A gente tenta, né? Eu tento manter eles ocupados, porque mas não tem jeito, né? Em vez em quando eles vão lá e cutucam e gritam, e tem esses horários aí, né? Então, assim, dia de terça e quinta ele tem alemão, então assim, a gente tem que fazer silêncio, porque é uma sala inteira, né? São várias pessoas, o professor falando, então é assim, tenho que manter eles Ah, em silêncio. E outros momentos é reuniões que eles fazem esporádicas, às 10h45 do dia, salvo engano. Então, assim, são momentos que eu tento manter eles mais tranquilos, mas de resto não tem como, né? A gente tem que se adaptando mesmo, tem que ir relevando e é a vida, né? É a vida, não tem muito o eu que acho que, fazer. assim, para finalizar, assim, eu vi aquela frase do Nelson Rodrigues outro dia, tinha muito tempo que eu não lia isso, né? Que ele falou, o único conselho que eu dou para os jovens é envelheça, né? E assim, tirando o nosso contexto dessa frase aí, né? O contexto que a gente está falando,
é justamente isso. A gente tem que olhar para essas pessoas mais velhas, né? Porque nós ainda somos jovens, estamos criando os filhos jovens, né? Então, a gente vai capotar muito, né? A gente vai errar muito. E a gente tem que, de certa forma, envelhecer, né? A gente tem que, de certa forma, buscar conhecimento nessas pessoas de carne e osso, que criaram vários filhos, que erraram, né? Que acertaram. E principalmente, criaram pessoas boas adultas, né? Então, eu gosto de ouvir o Olavo falando de filho, porque ele criou, sei lá quantos filhos, 6, 7, né? Teve muito filho, né? E já são homens adultos, né? Já você vê que são pessoas boas, né? Sim. São pessoas boas, tiveram bons frutos ali e tal. Então, e ele não é uma pessoa que foca nesse assunto. Ele não está falando de criação de filho, né? De vez em quando ele toca nesse assunto. Mas aí você observa, você tem que observar essas pessoas na prática da criação dos filhos, né? Então assim, o exercício para nós pais é voltar no tempo, né? E lembrar de como nós fomos criados, né? E por que nós tomamos essas decisões e no que os nossos pais ajudaram, no que eles atrapalharam, né? E aí montar, é o que você falou, dentro da realidade de cada um, dentro de cada filho precisa naquele momento montar a nossa estratégia. Eu acho que é bem por aí. Com certeza. É olhar mesmo para a realidade, a nossa realidade, a realidade dessa criança, né? Ver o que ela está precisando, ver. Cada criança é muito peculiar, assim, né? Então, tem crianças que são mais explosivas, crianças que são mais introspectivas. A gente tem que ir sabendo, né? Assim, tem que ter muito manejo, né? Muito manejo. E o que a gente aplica em um filho não pode aplicar no outro, né? A maneira como a gente fala com o filho, a gente não pode falar com o outro. E a gente tem que ir tendo muita sabedoria, né? Pelo menos tentando, né? A gente não pode cobrar também uma perfeição, né? E a gente como pai, como mãe, não tem como, né? A gente sempre vai errar. Mas essa coisa mesmo, né? Pelo menos traçar um norte, né? Uma estratégia, tentar, né, ser um farol para eles e dar o nosso melhor, né? Oferecer o nosso melhor. E rezar para que eles se tornem boas pessoas, né? Porque, como a gente tem falado desde o começo, a gente não tem muito controle. A gente não sabe o que eles se tornarão, o que elas se tornarão. Isso vai caber a elas, as decisões que eles tomarão, né? E a gente tem que estar muito tranquilo também que a gente fez a nossa parte como pai e como mãe, né? E deixar que eles vivam a vida deles. Desde esses primeiros momentos, né, que eles sobem no armário para pegar alguma coisa e caem, até as decisões mais importantes, mais difíceis, né? Cabe a eles, né? A vida deles. E acredito que Mas seja isso compra mesmo. o skate do Tomás, hein? Vou comprar, viu? Com certeza. Não, teve uma cena uma vez que a minha filha, ela estava aprendendo a andar de bicicleta com aquela rodinha. Acho que ela tinha uns, não sei, 4 anos, sei lá. E aí passou um moleque de uns 3 anos, 2 anos e meio, sei lá, numa bicicleta sem rodinha, queimando assim, por ela. Eu falei, nossa, eu sou um bosta. Meu Deus do céu, minha filha... Foi exatamente isso que eu senti, Você sabe? pensou Que isso, merda, né? mano. Que mãe eu sou. Foi exatamente isso. Eu imaginei exatamente essa sensação aí que você teve, eu tive também. Né? Ai, É isso obrigada, aí, Jana. Igor. Olha, Obrigado a gente já você. deu nosso tempo aqui, o Igor ele vai ter que ir, que ele tá com visita, né, Igor? Então a gente até Não, extrapolou o nosso eu tempo tenho uns aqui. bugs para resolver aqui agora, mas tá tudo tranquilo. Foi um Muito prazerão te ver obrigada, aí, falar Igor. com você. E Prazer foi meu. depois a gente volta. Tchau, Tá tchau. certo? Até a Boa sorte para próxima. vocês aí na Alemanha. Dá um Obrigada. abraço a todo mundo aí, no marido. Um beijo nos meninos. Pra Tchau. vocês também. Tchau. Beijo nas meninas. Tá joia. Tchau. Tchau.